Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje vamos falar sobre como ler mais. Bora passar para a intro e vamos a isso. Ora bem, eu sou uma leitora ávida, como dá para perceber aqui atrás de mim, mas a realidade é que o ano passado fiquei aquém do meu objetivo, eu acho que não li sequer 10 livros. Portanto, eu hoje trago-te dicas para lermos um bocadinho mais este ano e como é que nós podemos começar ou a ler, para quem não lê, ou aumentar a nossa leitura em 2022, que é uma coisa que faz super sentido, é uma coisa que faz falta e é super importante. Primeira dica, cria o ambiente. Pode ser ler junto da tua estante, teres um cadeirão para ler, é o meu caso, embora eu leia no sofá, na cama, whatever, mas cria o teu ambiente, define aquele espaço como sendo o teu ambiente de leitura, ou seja, pode ser um cheiro a que associes a leitura, pode ser um ambiente, imagina que tu adoras ler na praia, então vai ler à praia, está inverno, está frio, não interessa, vai ler à praia, um cobertor, uma manta, um casaco, o que tu quiseres, mas cria o teu ambiente, está a chover, mas vai com o carro, não podes ter a praia perto, vai ao YouTube e coloca São do Mar, São de Ondas, cria o teu espaço, ou seja, coloca mesmo um espaço físico onde possas ler em que aquele espaço te remeta para o espaço para ler. Define o teu objetivo diário de leitura, ou seja, termos um objetivo anual de livros é top, o meu são 12 livros este ano, depois mensal, imagina 12 livros por ano igual a um livro por mês no mínimo, portanto keep up e vamos a isso. Depois podes criar o teu objetivo de leitura, ler 1 hora por dia, ler 20 páginas por dia, ler um capítulo por dia, define, pode ser o que tu quiseres, define aquele objetivo para que não seja super difícil ler para ti, define um objetivo razoável, não é? Um objetivo que tenha cabeça, tronco e membros, para perceber se de facto, ok, eu consigo isto, mas coloca mesmo na agenda, no calendário do Google, qualquer coisa que tu vás abrir todos os dias e te lembres, ok, é a minha hora de ler, ou é o meu tempo de ler. Eu associo muito na casa do meu pai a lareira à minha leitura, porque no inverno, todas as vezes que eles assinam a lareira, eu tinha um cadeirão em frente à lareira para ler. Portanto, o meu espaço de leitura em casa do meu pai seria perto da lareira. Então, é o meu sítio de leitura. Aqui em casa, é em qualquer sítio. Porque eu tenho o hábito criado, mas se não tens um hábito de leitura enraizado em ti, criado, e queres fazer isso, define um espaço de leitura e um objetivo diário de leitura. Terceira dica, descobre o teu género favorito. Como é que podes fazer isto? Fácil. Estás a ver aquele filme, aquela série que tu adoras? De certeza que tem um livro por trás dela. Ou BD, como é o caso dos filmes da Marvel, ou livros, como é o caso de Bridgerton ou do Witcher, por exemplo. Estão aqui atrás os de The Witcher, mas qualquer um deles, de certeza absoluta que tem um livro, qualquer coisa, uma história. Portanto, descobre o teu género. Se gostas imenso de romance, se gostas imenso de história, por exemplo, no meu caso, eu adoro romance histórico, porque eu adoro romance e adoro história. Então, qual é que é o meu género favorito? É fantasia e romance histórico. Mas não gostas de um filme de terror? Aliás, os filmes de terror de certeza que têm um livro por trás. Portanto, um desafio para ti é mesmo aquela série favorita, com certeza ela tem um livro, mas se quiseres ajuda, comenta aqui no vídeo a tua série favorita e eu digo se tem ou não e qual é que é o livro que podes ler ou coleção de livros, porque normalmente quando são séries são sempre vários livros. Quarta dica, começa por livros finos, ou seja, não queiras começar a ler calhamaços. Se não tens o hábito de ler, não queiras começar um livro que tem 700 páginas. Começa assim por livros fininhos, eu tenho aqui 2, no caso Rolo Minha Alma e um romancezinho fofinho, que é A Todos os Rapazes que Já Amei. E são livros super fofinhos, são livros fininhos, começa por alguma coisa super simples. 100 páginas, 200, assim, 300 máximo, mas já tipo, não, 200 primeiro. Um livro super fino que tu tenhas em casa, pede um amigo, whatever, mas um livro fino. Por exemplo, dentro dos livros finos, eu tenho aqui 2, aliás, já tenho 2 sugestões, eu mostrei aqui atrás e trago-te mais 2. Harry Potter e a Pedra Filosofal, que tem 250 páginas, mais coisa, menos coisa, e The Witcher, que tem mais ou menos 300. Este é sim o livro mais grossinho que deves ler para começares a ler, porque são 300 páginas. 300 páginas para mim não são nada, mas para quem não está habituado a ler pode ser muita coisa. Portanto, livros finos, uma história que tu gostes ou que conheças, um livro que aquele amigo leu, que até pode ser poesia, poemas,
podem ser atos de filmes, por exemplo, os Fantastic Beasts, os livros não são como Harry Potter, são o guião do filme, portanto são livros que vão ser obrigatoriamente fáceis de ler. Portanto, começa por aí, procura livros simples, fáceis e rápidos de ler e, se quiseres, comenta aí em baixo e eu trago-te algumas sugestões de livros, quer calhamaços, quer livros mais finos para poderes começar a ler. Quinta dica, tenta o formato físico e o formato digital. Eu daqui a uns tempos irei trazer um vídeo sobre o meu Kobo, que é o meu e-reader, que é brutalíssimo. Há pessoas que começaram a ler mais desde que têm e-readers, há pessoas que começaram a ler mais desde que descobriram o seu género favorito. Portanto, descobre-te. Autoconhecimento é a chave, em tudo, livros incluídos. Sexta dica, experimenta um género que tu nunca leste. Eu não sabia que eu gostava de thrillers até experimentar ler um thriller. Tenho 2 dicas de 2 géneros que podes ler e que se calhar vais gostar mais que aquilo que estás a achar. Terror e um thriller. Ou seja, o que é isto? De terror e thriller. Normalmente os thrillers são psicológicos e fazem-nos dar aquele quebra-cabeça que normalmente um livro de romance não faz, não é? Há sempre qualquer coisa que nós podemos pensar que, ok, eu sei quem é o assassino. No caso, o primeiro thriller que eu li foi muito assim. Eu comprei um bocado sem querer, porque toda a gente andava a falar daquele livro e eu pensei, ok, tipo, isto tem que ser esta pessoa que assassinou. E no fim deu uma de reviravolta do caraças e o que é certo é que eu não sabia minimamente o que é que aconteceu e ganhei um amor aos thrillers. E eu tenho esta sugestão aqui, que é Os Outros. Eu já comecei a ler, entretanto parei, não sei muito bem porquê. Eu às vezes paro leituras só porque sim, e às vezes é algo complicado retomar. Pronto, mas, por exemplo, este livro já ouvi falar super bem dele, portanto, uma sugestão de leitura de thriller. E trago aqui este Nino, que é do Stephen King, do grande, do maravilhoso Stephen King, que eu não consegui ler. É verdade, este livro parece fininho, tem 700 páginas, muito bem compactadas e este livro é um peso descomunal. Ele tem muita qualidade. Eu já li as primeiras 20 páginas e é de dar a volta ao estômago, portanto, foi um género que eu experimentei e não é o meu género favorito. Terror não é de todo o meu género favorito, mas experimenta géneros diferentes, permite-te conhecer-te e permite-te experimentar géneros diferentes ao ponto de, não, eu nunca iria ler terror e no entanto eu tenho pelo menos 2 livros de terror aqui em casa, um já meio lido e outro que é este, eu não consegui, mas houve um que eu li metade, só que é de facto, são livros que são muito gráficos e então o terror para mim não funciona muito bem porque eu não adoro terror, mas eu queria experimentar ler Stephen King, portanto, permite coisas novas, permite experimentar, permite testar, permite falhar, errar e permite descobrir qual é o teu género literário favorito e bora começar a ler. Outra dica que eu tenho para ti é, faz o tracking da tua leitura. Todos os leitores que eu conheço, os leitores ávidos como eu, conhecem a aplicação Goodreads. O que é esta aplicação? Eu vou deixar alguns por aqui, o scrollzinho do Goodreads. É uma aplicação onde tu podes fazer o teu tracking de leitura, ou seja, no caso, eu estou a ler The Witcher, estou a ler 50 Sombras de Grey, o segundo livro, mas pela visão do Grey, e comecei a ler também de Fletcher. Eu tenho todo o meu tracking feito nesta aplicação e permite-te ver mais ou menos, seja a tua meta de livros por ano, seja o teu objetivo daquele livro, ver como é que está e, além disso, tens vários grupos de discussão sobre os livros que leste, podes dar a tua opinião. É muito fixe. Esforço. Nada é criado sem esforço e nenhum hábito de leitura vai ser criado sem esforço. Portanto, não comeces com um calhamaço. Uns livros, na minha definição de calhamaço, são livros com mais de 500 páginas, ok? Mas um livro fininho pode custar um dia a ler ou pode demorar 3 dias. Há livros em que é muito difícil entrarmos na história. Eu li a Discovery of Witches e posso dizer que as primeiras 100 páginas são chatas. E a seguir, eu acabei o primeiro livro em 2-3 dias, porque eu não conseguia parar de ler. Só que até perceberes o que é que tu gostas de ler ao ponto de não conseguires parar de ler, é um bocadinho esquisito. Eu tenho amigas que só leem romances históricos, eu tenho amigas que só leem romances eróticos, mas descobrires o teu género vai demorar. Ainda por cima, se tu não sabes qual é que é, se tu não experimentaste todos os géneros que existem, vai demorar tempo, portanto esforça-te. Não desistas, porque
no fim vai compensar e vais conseguir ler livrinhos assim, que eu considero calhamaços, são livros que demoram tempo a ler. Embora sejam calhamaços, podem ser livros que tu lês muito rápido. Por exemplo, eu era mais nova quando li a saga Twilight a primeira vez e posso-te dizer que eu li um livro por fim de semana, mais ou menos. E isto para uma miúda de 14, 15 anos é muito bom. O meu pai e a minha madrasta costumavam dizer que eu comia os livros, que era impossível lutar a ler, mas depois faziam perguntas eu sabia tudo. Portanto, eu leio de facto rápido, mas porque eu tenho o meu hábito de leitura desde muito pequenino. Eu partilho aqui uma coisa contigo. Se há coisa que nunca me negaram, sejam os meus pais, os meus avós, foi livros. Ou seja, mesmo que não houvesse naquele momento possibilidades para me comprarem o livro que eu queria, a realidade é que eu tinha depois o livro, fosse no Natal, fosse nos anos. E todas as minhas prendas de Natal durante muitos anos foram livros, daí eu ter tantos livros. E a realidade é, a partir do momento em que nós começamos a criar o hábito de leitura desde pequeninos, porque eu sempre via a minha mãe a ler, a minha mãe também lia muito, e nós tínhamos cheirões em que estávamos eu com o meu livro e ela com o dela, e estávamos a ler e a partilhar só opiniões sobre os livros que estávamos a ler. Eu comecei a ler os livros da minha mãe. Um dos livros que me fez começar a ler romances foi O Diário da Nossa Paixão. Eu vi o filme com ela e no dia a seguir li o livro. É um livro super pequenino, tem no máximo 200 páginas, eu nem sei se tem mais, mas no máximo 200, 250. E eu li o livro todo num dia. Mas é preciso permitir-te e fazer estes passos todos, ou escolher os passos que eu te estou a dar agora, as dicas que eu te estou a dar, para que possas ler mais. Tenho mais 2 dicas para ti. A penúltima é, tenta fazer leituras conjuntas. O que é isto de leituras conjuntas? Procura no Instagram, há Bookstagrams, procura no Goodreads, grupos de leituras conjuntas, fala com os teus amigos e pergunta se algum deles quer ler Harry Potter contigo. The Witcher, Squid Game, não sei se há livro, não deve haver. Mas a realidade é, procura alguém que queira ler contigo, que tenha aquele livro que tu tens e leiam juntos. Ou imaginem, definam, ok, vamos começar a ler este livro. Então, a cada 100 páginas, vocês falam uns com os outros. O que é que faz a leitura conjunta? Vamos trocando opiniões, mesmo que tu não estejas a gostar se aquela pessoa já leu ou se já vai um bocadinho mais avançada. Então tu vais querer ler, nem que seja pela curiosidade de, ok, aquela pessoa diz que a partir da página 110 vai ser brutal, portanto eu quero ir ler. E vais trocando sempre opiniões com pessoas que são provavelmente diferentes, mas é uma leitura diferente. E a minha última dica para ti é diverte-te. Encontra o teu género favorito, ou um género que gostes, ou diverte-te. Não, por um lado, permite-te ler vários géneros diferentes, ou seja, obriga-te um bocadinho a isso. Por outro, não leias por obrigação, lê porque te faz bem, porque te diverte. E no fundo é isto, diverte-te, porque a realidade é, os livros permitem-nos irmos para outras dimensões, fazermos coisas, vivermos histórias que provavelmente nunca viveríamos, visitar locais que nunca provavelmente vamos visitar, não é? Ninguém vai a 1594 ou a 1800, mas a realidade é, diverte-te. Os livros devem ser portais de diversão e não portais de obrigação. Portanto, lê, diverte-te e diz-me aqui se alguma destas dicas te ajudaram. Comenta comigo o que é que tu achaste do vídeo, dá like no vídeo, subscreve e não te esqueças de colocar o sininho nas notificações. Para além disto, segue-me pelo Instagram. Normalmente eu faço posts sobre o que é que livros ou séries e filmes me fizeram sentir ou aprendizagens que eu tive em algum livro, série ou filme. Portanto, segue-me também por lá e não percas. Vemo-nos no próximo vídeo.